Olá amigos, estamos aqui para conhecer o famoso Wenda Lima. De amigo para amigo, vamos conhecer um pouco da história deste bailarino fantástico. Meu amigo Wenda, começámos aí há uns anos atrás, fazíamos umas danças de salão. Como é que aconteceu este passo gigante para conhecermos hoje em dia esta figura que te tornaste? É assim, antes de mais queria-te agradecer por esta grande oportunidade, não é? Através do teu trabalho, do teu reconhecimento, de conseguir partilhar um bocadinho daquilo que eu sou. E é isso que eu defendo na dança, portanto, obrigado, Ben, obrigado. Obrigado por aquilo que tu és e aquilo que tu tens feito e aquilo que vais continuando a fazer. É assim, a dança, aquilo que me tornou, digamos assim, tenho vindo a descobrir quem é que realmente eu era, não é? Não é uma coisa de mudar de dia para a noite. Eu comecei aos poucos até hoje a descobrir quem realmente eu sou e vou sendo, não é? E a dança foi um instrumento super importante. A dança foi um instrumento que uma grande oportunidade de me conhecer através da dança, da música que ela envolve, das pessoas, do processo de cada um dos alunos. É uma combinação de tudo que fez hoje aquilo que eu descobri, não é? Na minha própria pessoa. Portanto, é um caminho, é uma história interessante, não é? É uma história interessante, porque é tipo aquela coisa que tu sentes qualquer coisa em ti, mas ainda não sabes conscientemente passá-lo, e vais passando de uma forma, às vezes consciente, muitas vezes inconsciente, vais passando e tu vais sendo o teu próprio observador, né? O teu próprio espectador. Isto quer dizer que tu mesmo, como professor, cada vez que dás uma aula, também és um aluno? Sempre, sempre. Eu sou um aluno sempre. Com os meus alunos, eu costumo dizer que os meus alunos é que são os meus professores, é que me tornaram naquilo que eu sou. Porque toda a dificuldade que eles acham que têm, eles fizeram descobrir a forma de os tornar, deixar de ser dificuldades, estás a perceber? E então, para mim, epá, nas minhas aulas, nos eventos, em qualquer coisa, eu estou constantemente a aprender. E essa aprendizagem tem que ser um bocadinho consciente às vezes e atenta para a gente aumentar aquilo que nós somos como professores, como referência. Muita atenção. Wenda, é uma pergunta que eu te faço. Alguns alunos dizem que quando vivenciam os teus workshops, as tuas aulas, têm aquela sensação de liberdade, alguns choram. Isso é o quê? Tu achas que as pessoas têm muita tensão, acumulam muita tensão e através desse veículo se revelam, se mostram? Como tu vês isso? Pá, eu vejo isso como uma coisa... Eu vejo a dança, este mundo da dança, um bocadinho mais do que só a dança, só a parte da dança. Eu vejo como vida, estás a ver? As pessoas trazem as suas vidas através dos seus corpos para aqui. E então é normal que haja, quando tu vais por um caminho de não só ensinar especificamente aquela dança, aqueles passos, aquela música, vais um bocadinho mais pela vida das pessoas, acolhê-las, a mostrar que elas também fazem parte, que elas também conseguem, que elas também têm que olhar para elas de uma forma mais cuidadosa, mais preciosa, estás a perceber? E então é normal que quando essas duas almas, esses dois corpos se juntam e há uma troca e há uma partilha, estás a ver? Há um cuidado, há um respeito, é normal que a outra pessoa se sente tocada. Não é? O chorar às vezes nem é o chorar por uma coisa má ou por uma coisa triste. Às vezes é chorar porque a pessoa nem ela sabe o quão forte é aquela energia que ela está a viver naquele momento de união, de relembrar a pessoa que nós como seres humanos, nós juntos, de relembrar a pessoa que ela tem que realmente ver a vida dela de uma forma mais atenta. Estás a ver? Isto tudo mexe com as pessoas. Isto tudo põe-te numa posição de observador. Não é? Porque nós, ao longo da vida, nós estamos numa posição sempre de ação.
entre aspas, não como observador. É muito raro a gente parar e pôr numa opção de observador para a nossa própria vida. Então, quando tu levas as pessoas nessa posição de observador, começam a ver um filme de outra forma. E esse filme de outra forma é que toca a essas pessoas, não é? Muito bem, Wanda. Outra coisa também suscitou-me muito interesse. Nesta tua aprendizagem, neste caminho, fez também tu explorares outros caminhos a nível espiritual. Sobre que tiveste no Tibete, na Índia. Como é que foi essa experiência para ti? O que é que foste lá buscar? O que é que encontraste? Eu desde muito pequeno, eu tenho uma educação que me levou muito a isso, né? A minha avó foi uma pessoa incrível em termos de educação, né? Os meus pais. Mas pronto, eu não fui à procura de alguma coisa para eu mudar. Eu fui descobrir o porquê que eu era assim. Estás a perceber? Através de outras filosofias, talvez. Estás a perceber? E como eu fiz em Portugal. Percebe? Nós falamos da Índia, de Tibete, mas não podemos esquecer. Eu não posso esquecer de Portugal. Portugal foi um grande retiro para mim. Quando eu vim estudar, percebes? Eu conheci uma outra cultura, outras pessoas. Percebes? E isso fez-me ver que realmente a espiritualidade é uma tecnologia brutal. Não é nada daquilo que a gente pensa que é transcendental. É uma coisa transcendental. Eu não penso nisso. Eu acho que é uma tecnologia. Ou funciona ou não funciona. Se eu me sentar, eu dei por mim que se eu me sentar a observar-me, as pessoas chamam isso de meditação. Mas também há empresas que chamam isso de vamos fazer aqui vamos sentar e vamos fazer aqui um apanhado das coisas para a gente ver onde é que a empresa está. Exatamente. Portanto, todos nós sentamos a algum momento para meditar. Não é? Só que o nome meditação é que trouxe a conexão de tudo. Mas eu acho que a espiritualidade é o nosso dia-a-dia. Toda a gente é espiritual. Só que em maneiras diferentes, como a água. A água às vezes está no estado gasoso, no estado líquido, no estado sólido. Então a espiritualidade, há pessoas, toda a gente é espiritual, só que em estados diferentes de consciência. E então esse estado diferente de consciência é que faz-nos também viver de uma forma consciente, fazer relações, pegar nisto e ver a espiritualidade dentro da dança, a ver a espiritualidade dentro de uma empresa, a ver espiritualidade em tudo. E isso faz uma tecnologia brutal, percebes? É como um telemóvel, pegas num telemóvel, funciona ou não funciona. Estás a ver? Então eu sempre vi a espiritualidade assim. Se a minha meditação não funcionar, então não é boa meditação. Mas tu achas que, por exemplo, nesses locais, no Tibete e isso tudo, uma pessoa que queira ir encontrar-se, não é? Saber que é um sítio bom, aquilo, como é que é o ambiente quando chegas lá, tenho curiosidade em saber como é que é a maneira que as pessoas te recebem. É interessante porque é culturas diferentes, estás a ver, Ben? Eles estão vocacionados para isso, tu chegas, há logo um abraço, quer dizer, nós nunca fomos, gostávamos de perceber como é que era isso. Não é bem assim, não é bem assim. Eu acho que também há uma imagem que se passa muito floreal, não é? Exatamente. Uma imagem muito show-off daquilo. Porque aqui em Portugal há sítios e há momentos, há locais extremamente espiritual. Só que há uma coisa que o ser humano precisa de existir até um certo ponto. Ele precisa de confirmação. E então, se ele continuar aqui em Portugal como português ou em África como africano, é difícil reconhecimento. Então, tu tens que ir para fora, abraçar o exterior para poder ser valorizado aqui dentro. Infelizmente, em várias coisas, estás a perceber? E então, em termos de espiritualidade, em termos de cultura, é igual. Quando a gente vai a uma cultura diferente, a gente acha que é melhor que a nossa cultura e que tem outra forma de ser. Mas isso é porque a gente não consegue ver na nossa própria cultura que há coisas muito similares.
Estás a ver? Então essas minhas viagens foi mais numa confirmação, perspectiva quase. não, de confirmação sim, mas de observação, de ver religiões diferentes, de ver culturas diferentes, porque isso é que me fez mais rico. Estás a ver? Não numa forma de dizer eu vou abraçar esta religião ou esta cultura mais porque é melhor que a minha. Não. Não te esquecendo da minha, mas recebendo e percebendo e aceitando os outros. Este é que eu vou à procura quando viajo. Percebes? É de conhecer, é de aprender com outras culturas e de ser capaz de ser... De ganhar a minha abertura, de descobrir essa abertura para eu poder partilhar com as pessoas. Percebes? Porque os meus alunos não podem ser limitados só a Kizomba, só ao Kaizen, só a salsa, só a bachata. Não, é muito mais que isso. Percebes? Tu não sabes o que é ele saiu do trabalho, como é que ele saiu do trabalho, como é que é a situação familiar. Estás a ver, Ben? Tudo isso está dentro da tua sala. Então a forma como tu falas com os alunos, tudo isso afeta aquela pessoa. Então eu tinha que fazer um trabalho comigo, nesse sentido, para eu poder ser capaz de saber abraçar as pessoas de uma forma muito honesta e consciente. E isso as pessoas chamam de espiritualidade. Estás a perceber? Sim. Fugindo agora um bocadinho ao tema da espiritualidade, que explicaste-nos muito bem, em relação ao Kaizen, antes do Kaizen, claro, tu também foste conhecido pela Kizomba. Como é que tu vês hoje em dia a Kizomba, esta mistura, esta proliferação do estilo, esta situação de alguém que diz a Kizomba tem que ser assim, sou mais purista, sou menos purista, posso misturar, não posso misturar, posso dançar nesta música, não posso dançar naquela. Como é que tu vês isto, Wendy? Olha, eu digo, às vezes eu até fico triste. E às vezes eu fico com vergonha dos meus colegas quando vejo que eles estão numa luta entre eles e com os outros, todos numa luta, mas é interessante, porque no fim todos querem falar bem da dança, da arte. Como é que tu podes falar bem da arte se tu dentro dessa arte tu fazes guerra e não consegues aceitar o outro, não consegues aceitar as diferenças, não consegues aceitar que esta cultura não é a tua cultura, estás a perceber? Então é normal que não tenhas que dançar igual a mim ou a ti, estás a perceber? Porque eles não viveram a nossa cultura. E então, para mim, Kizomba está numa fase que é para deixar ir, mas ao mesmo tempo é triste, porque para mim ser professor é uma referência, é uma responsabilidade. E um professor que entra em guerra, para mim não é um professor, não é um artista. À partida já está a ir no mau caminho. Sim, porque a Kizomba, repara, todos esses estilos que estão a surgir na Kizomba, eu há bocado estava a fazer um vídeo sobre isso por acaso. Assim, toda essa coisa da Kizomba que está a surgir agora, Urban Kiz, Kizomba Fusion, Kizomba não sei o quê, é normal, Ben, porque mesmo a nossa Kizomba passou por essa fase. Alguns, os nossos pais olharam para nós em certo momento e disseram: o que é isto que vocês estão a dançar? Né? O que é isto que vocês estão a cantar? Então é um bocado, não é coerente, percebes? Não é coerente e não é justo, porque repara, se eu tenho um francês, se eu tenho um polaco que a Kizomba chegou até aí, eu tenho que ficar contente, Ben. Eu tenho que ficar com o coração grande. Porquê? Porque nós conseguimos levar o nosso país a aquele país. Mas eles têm o direito de dizer assim: não é porque o Quenda houve um Beto Dias, um Grace Évora ou um Paulo Flores e sente e está ali a viver. Eu não vivi esse tempo, eu não vivi essa fase. Então eu não posso obrigar esses alunos a realmente sentir o que eu vivi. Eles viveram outra coisa, Ben. Eles viveram o hip-hop, viveram a sociedade e a política de uma forma diferente. Eles acompanharam os pais a ir num processo diferente, percebes? Então tudo isso reflete na dança. E é normal que eles venham com hip-hop, é normal que eles venham com bachata, com a salsa e fazer uma fusão. Porque é ali que o tango, é ali que eles se encontram, é ali que é a vida deles, o processo deles. Se a gente conseguir perceber isso, eu acho que a gente teríamos uma visão de uma nova cultura que está a surgir.
Has de pensar nisso. É uma nova cultura que está a surgir, que é a união de todos os países, através de uma raiz que a gente hoje chama Kizomba. É interessante. Todos os angolanos, todos os africanos, todos os palopes deveriam ficar super contentes e orgulhosos de que pelo menos saiu uma coisa da África e está a ser abraçado e está a ser modificado da forma como tem que ser, mas a África tem uma outra visão. E se realmente nós, como os africanos, nós estivermos realmente para a união, não fazemos guerra. Antes, pelo contrário, abraçamos os europeus, os asiáticos, os dos Estados Unidos, os de Canadá, abraçamos toda a gente de uma forma no sentido de muito obrigado de ter a oportunidade de muitos DJs viajarem hoje a tocar as suas músicas, de muitos professores viajarem hoje, de muita gente conseguir fazer vida, não é? Fazer a sua vida através da dança, através do Kizomba. E Urban Kiz, para mim, vou-te dizer muito sincero, é a melhor coisa que aconteceu na Kizomba, porque isto trouxe a Kizomba, trouxe os professores, pelo menos uma união entre os cabo-verdianos e os angolanos. Mas só que essa união veio para combater contra o Urban Kiz. Se calhar mais à frente vai haver uma união entre os cabo-verdianos, angolanos e o Urban Kiz contra qualquer coisa. Portanto, isso que vai sendo uniões, tudo bem. Agora, pá, eu acho que é uma grande oportunidade que todos nós temos de aprender como professores e como os alunos e deixar essa malta viver e deixar essa malta criar. Nós não gostamos, é verdade, daquela coisa, às vezes até a mim, eu digo assim, não chamem isso Kizomba que não é Kizomba, mas chamam Urban Kiz, é normal. Sim, normal. Estás a ver? Portanto, man, eu acho que devíamos era ficar orgulhosos com todo esse processo da Kizomba. E bem haja que vocês estão ali desse lado a apoiar-nos como aluno, como professor, como promotores, como seja o que for, não é? Porque estão a dar trabalho a muita gente e essa muita gente está a sustentar as suas famílias. É isso que temos que ver, é isso é que temos que perceber. E não focar naquela parte tão mesquinha de Kizomba angolana, cabo-verdiana, Kizomba pura, Kizomba fusion, Kizomba urban kiz, tradicional. É isso. Oh, Catarina. Muito obrigado a todos e assim nos despedimos. Obrigado, meu amigo Penda. Opa, abraço para todos e dancem muito. Estamos juntos. Estamos juntos.